E aí, gurizadinha, tudo em cima? Aqui a gente lata aí mais uma vez, uma novidade pra vocês. Um evento que vai acontecer nesses dias. Um evento com o nome de Páscoa. Mas, o que? Calma aí, Páscoa. Olha só, gente. Eu vou falar um pouco sobre Páscoa no finalzinho e tudo mais, mas primeiro vamos falar sério, O que tu faz na Páscoa? Come chocolate? Brinca com coelhos? Vai pra igreja, vê missa? O que você faz com Páscoa? Coloque a mão na sua cabeça e pense, o que ela representa pra ti? Tem muitas definições de Páscoas hoje em dia, tem muitos usos, tem muitas religiões que trabalham com Páscoa de maneira diferente. E algumas religiões juntam outras religiões para tentar dar um novo significado à Páscoa. Mas o mais importante é que a nossa cultura pop, hoje em dia, ela abraçou a Páscoa. Abraçou de uma maneira e faz com que os diabéticos sofram e chorem. Sim, pois afinal de contas, temos chocolates deliciosos por toda parte, chocolates suculentos. Modéstia à parte, prefiro chocolate meio amargo. Fui sair para comprar ovo de Páscoa e aí minha surpresa qual foi quando eu vejo os preços dos ovos de Páscoa. Não sei se vocês veem quando vocês pedem os ovos de Páscoa. Tá um absurdo os valores. Estão cada vez mais caros. Um valor absurdo. Dá uma olhada nesses valores de ovos de Páscoa que eu olhei. Cara, isso é um absurdo. Como é que uma pessoa vai conseguir consumir um ovo de Páscoa desses? Resta a possibilidade de comprar logo em barra. Vale muito mais a pena. Com 20 pila, tu compra 3, 4, muito mais quantidade de ovo de Páscoa. E faz ovo de Páscoa na tua casa. Muito mais tranquilo, ainda faz uma brincadeira com a família, pega nos ovinhos e faz os ovos de Páscoa. Mas os ovos de Páscoa não foram sempre uma tradição católica, apostólica, romana ou talvez uma tradição brasileira. Não, anteriormente os ovos de Páscoa vieram de uma outra cultura e eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Vocês sabem que o ovo de Páscoa mudou muito desde sua criação? A ideia da Páscoa mudou muito. Foram inúmeras culturas, inúmeras civilizações que foram se modificando e foram agregando cada vez mais e mais em suas histórias e em seus costumes, até chegar no ponto que temos o ovo de Páscoa e temos o Natal da mesma forma, né? O Natal dando presente e os ovos de Páscoa dando ovos de chocolate. Então, muita coisa mudou, mas vamos para o ovos de Páscoa. Senta que lá vem a história. Há muito tempo atrás existia uma tradição judaica que era pintar a soleira da porta com sangue de animal e aí vinha o anjo terceirizado e fazia o trabalho dele. Como ele não sabia qual primogênito deveria levar ou não, ele levava só os que não tinham a marca na porta, né, feitas de cordeiro. E daí comemoravam essa jornada aí com o cordeiro, comemoravam essa saída, os judeus, essa saída do antigo mundo, do mundo de escravidão e um mundo novo se abrindo, né, essa transformação de tempo. Ok, bacana, comemoravam isso os judeus. Cristo, por exemplo, era um judeu e comemorava essa tradição como os judeus faziam, que é, nesse momento de equinócio, comemorar a sua Páscoa, né? Como eles comemoravam, comendo ervas amargas e comendo carnes de cordeiro. Bom, mas isso é uma tradição judaica, não uma tradição cristã, nem uma tradição ocidental que vale para nós, de maneira geral, brasileiros. Mas e os ovos de Páscoa? Os ovos de Páscoa já é uma outra história que envolve também um pouco do responsável por botar essa história do cristianismo na parada. Mistura tudo. O culpado disso, ou o responsável disso, é o querido Constantino, aquele cara de Constantinopla, o professor de história de vocês já deve ter comentado. Ele era um romano e Roma passava por muitos problemas sociais, muitos problemas de hierarquia cultural, era cada um adorando um deus diferente, e ainda por cima tinha os adoradores de Cristo agora aparecendo na jogada e fazendo uma fusarca. Qual a ideia que ele teve? Vamos unificar tudo, vamos transformar tudo numa única força, controlar, organizar, taxar e organizar de uma maneira com que eu tenha o poder, no caso Constantino, e aí ele possa organizar a sociedade romana que estava um caos. E assim ele o fez. Ele organizou todas aquelas culturas que existiam entre os romanos, culturas pagãs de diversos tipos. Por exemplo, cultura do deus Mitra, que era o deus Sol, né? Que era muito cultuado na época, até mesmo por ele. E misturou outros deuses,
outros deuses pagãos que existiam na região, que eram adorados por outras tribos, por outros grupos que os romanos interagiam. E assim ele foi conseguindo unificar a cultura romana em um único ponto, em uma única nação, e criando assim o catolicismo, que sua origem, catolicismo, católico, quer dizer universal, que é a ideia de juntar todas aquelas religiões, juntar tudo aquilo e transformar numa coisa única, né? Baseados nos ideais de Cristo, cultivando uma cultura nova e ao mesmo tempo antiga para o novo mundo. Mas e os ovos de Páscoa? Aí que entra os ovos de Páscoa. Constantino já tinha misturado a ideia e algumas tradições judaicas, porque haviam ali no meio, e ele misturou junto uma tradição da deusa Ostera, a deusa Ostera, que era uma deusa pagã, que festejava, que tinha suas festas no meio desse equinócio. Olha só, bem na data da Páscoa, né? E adivinham como ela comemorava? Sim, ela comemorava com ovos e o seu símbolozinho, um belo coelho. Sim, olha só, o coelho e os ovos aparecendo, e graças a essa deusa Ostera que os ovos e os coelhinhos apareceram. Ela possuía a tradição de ser uma deusa da fertilidade, que trazia a primavera lá para o norte, né? E assim trazia a fertilidade, trazia os animais se procriando que nem coelhos, trazia os ovos, que era aquele renascimento, aquela coisa linda, maravilhosa. E assim também trouxe a tradição de perseguição de ovos, que com uma roupagem cristã depois foi se transformando cada vez mais na nossa cultura, colocando ovinhos pintados com o rosto de santos e assim por diante, né? Até virar uma tradição extremamente difundida na nossa cultura. Mas, Lateran, e os ovos de Páscoa são de chocolate, não ovos de galinha. Bom, essa tradição também tinha a questão de perseguição de ovos pelas criancinhas. E as mamães faziam as casquinhas de ovos e colocavam doces e coisinhas, docinhas dentro dos ovos, e faziam com que as crianças perseguissem esses ovos no meio do mato, no meio da floresta, né? Dizem que a união, inclusive, dos ovos com o coelho foi porque as crianças procuravam lá os ovinhos perdidos, escondidos, e às vezes encontravam os coelhinhos, e assim juntavam uma na outra, uma história na outra. Mas isso é apenas uma história, né? Não tem como saber exatamente o que veio primeiro, o coelho ou o ovo, né? Os dois se misturam nessa tradição dessa deusa da fertilidade, dessa deusa do equinócio, essa festa do equinócio, que se junta graças a Constantino. E por nós ocidentais ficou a tradição dos ovinhos de chocolate até os dias de hoje. Bom, espero que tenham gostado de um pouco desse esclarecimento sobre da onde vêm os ovos de Páscoa e por que os católicos colocam coelhos e ovos de Páscoa junto, né? Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, se curtiram, dê um joinha, compartilhe com os amigos, talvez esclareça um pouco mais sobre essas dúvidas sobre ovos de Páscoa ou não. Mas lembre-se, independente da tua religião, ovos de Páscoa estão caros e são feitos de chocolate da mesma forma que as barras de chocolate. Então, se quiser poupar seu pai, peça barras de chocolate em vez de ovos de chocolate. Aposto que ele vai ficar muito mais feliz e com um bolso muito mais cheio. Bom, brigadão, valeu, falou, tchau! Ou os pato coelho, que põe ovo, não sei.